Olá! Os acontecimentos climáticos afetam a nossa vida no dia a dia de muitas formas. A prova disso é que períodos de seca deixam os alimentos mais escassos e caros. Enchentes produzem tragédias e outras perdas. Geralmente, esses fatos estão ligados a fenômenos que interferem no meio ambiente, como Laninha e El Ninho. No caso do El Ninho, a última vez que ele se formou foi em 2016 e seus efeitos foram sentidos em todo o mundo. Agora, os cientistas acreditam que o fenômeno vai acontecer novamente e alertam sobre a possibilidade de um El Ninho forte se formar nos próximos meses. Além disso, está ocorrendo um aquecimento acentuado e inesperado dos oceanos. E combinados, esses eventos poderiam levar as temperaturas globais a níveis recordes entre 2023 e 2024. Para entender o que é este fenômeno e o que causa o El Ninho, vamos conversar com o doutor em meteorologia Alexandre Magno. Ele possui mais de 20 anos de experiência em diversas áreas, como climatologia, previsão do tempo e clima. Atualmente ocupa o cargo de gerente executivo de monitoramento e hidrometria da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba, a AESA. Está no ar mais um Câmara Aberta para você. Primeiramente, a gente queria que você explicasse melhor para quem é leigo no assunto, o que são esses fenômenos, o Laninha e o El Ninho. Com relação a isso, o clima ele tem tanto a parte da atmosfera como a parte oceânica. Então, isso é um balanço de energia e forças que tudo depende da radiação solar. Então, radiação solar, o Sol seria o grande motor gerador das energias e o balanço das energias é dado pelos oceanos e pela atmosfera. No caso do El Ninho e a Laninha, é o aquecimento ou resfriamento anômalo das águas do Oceano Pacífico. Ou seja, ali naquela região ali próxima à costa oeste da América do Sul, ali próximo à costa do Peru, há um aquecimento próximo à linha do Equador ou um resfriamento. Quando o aquecimento traz características de mudança na pressão e nos ventos, classifica-se como um El Ninho. E o inverso, quando o resfriamento também causa características de mudanças padrões nos ventos e na pressão, também classifica-se de Laninha, caracterizando assim esse fenômeno que acaba afetando globalmente várias regiões, já que muda a circulação local. Então, há uma preocupação dos cientistas em relação à volta do El Ninho, conforme eu disse até aqui na abertura do programa, em virtude do aquecimento global. Como se explica esse alerta? Traduz aqui para a gente por que está havendo esse tipo de alerta dos cientistas de uma maneira geral. A questão é a consequência dos efeitos prolongados de termos aí um El Ninho com duração de 1 a 3 anos ou a Laninha, como ocorreu desde 2016, que estabeleceu-se um padrão de neutralidade, a resfriamento. Ficamos nessa condição praticamente neutra a uma Laninha que se estendeu o ano passado. Então essa condição, ela caracteriza aí uma mudança nas circulações locais, a exemplo do Brasil, entendeu? Normalmente um El Ninho traz um período maior de estiagem sobre o Nordeste e um período de chuvas mais concentradas sobre a região Sul e Sudeste. Então esses impactos diretos também afetam a questão da relação das temperaturas locais. Então com essa influência sobre as temperaturas locais também causa, vamos dizer, na vida do cidadão um certo desconforto. E a estiagem causa um impacto direto na questão da produção, na questão da relação do homem agricultor. Esse alerta que os cientistas fazem é porque eles vêm estudando esses fenômenos, eles vêm... É feita uma previsão da volta mesmo dessa questão do El Ninho? Sim, nós estamos aí monitorando, porque tudo hoje é acompanhado com padrões de medições em todo o mundo. Tanto muita tecnologia envolvida nisso, Isso, né? tanto no ar, como na terra, como também nos oceanos, no mar, como eu poderia dizer assim. Então, nós viemos aí há uns 6 meses acompanhando o enfraquecimento do fenômeno Laninha e um possível ressurgimento do El Ninho. No último trimestre, tornou-se bem evidente que essa evolução causaria aí para esse período, a partir de maio, junho, julho e agosto, um fenômeno El Ninho mais efetivo
que traz aí, como o Nordeste está no seu período chuvoso aí para o setor leste, que seria litoral, Agreste e Brejo, caso particular da Paraíba, uma influência não tão positiva com relação à chuva. Pois é, trazendo para Paraíba, que tipo de mudanças que você visualiza que possa sofrermos aí com essa volta do El Niño, que a gente não sabe quanto tempo ele se estabelece, né? Então, dentro desse cenário, como é que você visualiza essas mudanças aqui para o nosso estado? Inicialmente com o ressurgimento e já a configuração de um fenômeno El Niño, ainda no teor, vamos dizer, de fraco, né? Entendeu? Que o início ele está iniciando-se ainda, nós temos aí um impacto direto nas previsões climáticas que estavam favoráveis às chuvas, como ocorreu aí desde janeiro, o período chuvoso vem satisfatório, entendeu? Na região. No estado inteiro, né? No estado inteiro. O foco maior seria Sertão, Alto Sertão, Cariri e Curimataú, que o período chuvoso basicamente é de fevereiro a maio. E de abril a julho é Agreste, Brejo e Litoral. Mas a condição foi favorável porque as águas do Oceano Atlântico estavam aquecidas e quando elas estão bem aquecidas, ela auxilia na manutenção dessas chuvas, que essas chuvas se estenderam-se também para a região do Agreste, Brejo, principalmente no litoral. A chuva no litoral foi bem irregular, trazendo índices aí acima da média aí no mês de fevereiro e março, basicamente. Então, com isso, nós tivemos aí um período prolongado de chuvas e bem satisfatório. Com a entrada do fenômeno El Niño, há normalmente uma redução dessas chuvas. Não está ainda diretamente aí caracterizado, porque enquanto o Atlântico se mantiver quente, ele há uma influência positiva na chuva. Então, um fenômeno praticamente contribui com o equilíbrio do outro, mas as previsões que eram de normal acima da média histórica, elas já passam de normal a ligeiramente abaixo em algumas áreas. Com o decorrer dos meses e a estabilização do El Niño, a gente possa sentir aqui na Paraíba, não só aqui, né, mas também falando aqui da nossa realidade, a gente possa sentir um pouco mais o problema da seca? Olha, a seca é um fenômeno cíclico que ocorre, principalmente nós temos aí, vamos falar, o maior impacto. A região semiárida seria o Cariri, Curimataú e o Sertão, e Alto Sertão do estado. Essas regiões já estão saindo do seu período chuvoso. Então é normal que pare de chover agora, final de maio, junho, e só volte a chover em dezembro, janeiro do próximo ano. Então eu vou dizer que esse El Niño que está iniciando, ele não vai ter impacto direto na relação da chuva efetiva sobre essas regiões, já que é um período normal que se inicia essa estiagem. Mas, se chegar o El Niño, ele vai configurar aí uma relação de 1 a 2 anos, ele permanece na atmosfera. Sim. Então, a consequência maior é o seguinte: chegarmos em dezembro, janeiro do ano que vem e não iniciar regularmente as chuvas, aí eu posso caracterizar que inicia-se um período de estiagem, entendeu? Já que o período de estiagem normal cessou, iniciaria essas chuvas, ela pode não vir, então eu inicio um período normal não, um período anômalo de estiagem, que grande parte da população caracteriza de seca. Aí a partir de dezembro, janeiro de 2024, poderíamos começar a caracterizar uma seca na região. Vamos fazer agora o caso hipotético aqui do litoral Agreste e Brejo. Sim. Com o alavancado El Niño, que já se iniciou, ele pode trazer um impacto de irregularidade das chuvas. Caso isso ocorra, que ainda não está previsto para isso, eu poderia começar, já que as chuvas deveriam começar agora com maior intensidade e maior regularidade, principalmente nos meses de junho, julho e agosto. Caso ocorra de não virem com certo índice de sucesso, eu posso até começar a caracterizar uma estiagem ou um período de seca na região do Agreste, Brejo e Litoral, mas que não está caracterizado para isso. Enquanto o Atlântico se mantiver aquecido e a condição do El Niño fraco, eu posso ter um equilíbrio e eu posso ter chuvas regulares sobre a região, mantendo a umidade e mantendo a regularização da produção. Já que vamos olhar agora pelo foco dos recursos hídricos. As chuvas que vieram no início do ano e no decorrer de março e abril trouxeram alavancar da recuperação hídrica sobre o setor leste.
Vamos falar do fenômeno da desertificação que nós enfrentamos aqui no nosso estado da Paraíba, no semiárido, não é? Assim, essa questão ela vem avançando, por que que ela ocorre? Tem a ver com esses períodos de estiagem longos? A questão da desertificação ela é mais complexa porque é um fenômeno contínuo da degradação das condições locais. Sim. Então, teoricamente, a não ser com a natureza progressiva, e eu não estou falando agora no nosso tempo de espaço, entenda que o nosso tempo de espaço são 100, 200 anos que nós temos aí de histórico, de regularização da história local. Então, o processo de desertificação ele é muito mais afetado pela questão da antropogenia, o homem sob o seu local, que causa desmatamento, a agricultura sem recuperação do solo, a questão do gado intensivo ao mesmo tempo na região. Então, toda essa área sem a devida recuperação associada a períodos de estiagem prolongado podem trazer a desertificação local. A desertificação ela está propícia a qualquer área que haja uma degradação contínua. Não é um fenômeno que eu diria assim do impacto global sobre alguma coisa só assim. do clima. Só do clima. Ela pode acontecer sim, como se olharmos assim pelo ciclo do planeta, o deserto do Saara já foi floresta. Mas pela evolução, inacreditável, pela evolução atmosférica e não de interferência relativa do homem, ele se transformou num deserto. Então, essas áreas que estão progressivamente sob o impacto contínuo toda essa região atmosférica aí, então ela vai tender a um dia virar deserto ou não, ou um deserto virar oásis em virtude dessa relação, eu diria cósmica, planetária, tá entendendo? Das forças externas, que nós não vamos alcançar isso. É uma evolução de 1000, 10.000 anos que ocorre essa progressão. Mas o impacto direto do homem sobre o ambiente sem preservação, é normal que comece um processo gradativo de desertificação e chegamos a esse ponto. Vamos falar assim, voltar a falar do El Niño em si. Quando passar desse período de transição, né, quando ele já estiver estabelecido, que ele demora um pouquinho, assim como Laninha demorou um pouco, né, ele demora um pouquinho atravessando um processo aí. Dentro desse contexto paraibano e suas regiões diversas, o litoral, o sertão, né, o semiárido, o brejo, podemos dizer que cada população sente de forma diferente os efeitos disso? O que é que se sente em comum, apesar das diferenças? É realmente essa sensação de calor, esse aquecimento, falta de chuva? A relação direta do El Niño com o Nordeste é uma mudança na circulação global. E sobre o Nordeste, o que eu diria assim que nós temos aí é uma camada de subsidência. O que seria isso? Seria um impedimento da evolução das chuvas. Essa camada de subsidência é normal ao Nordeste, é normal às regiões semiáridas e que ela ocorre mais intensa nos períodos de estiagem, que seria de agosto até dezembro, e ela reduz essa circulação que impede o crescimento do sistema convectivo, ou seja, de nuvem de chuva, regularmente. Então, em anos de El Niño, essa subsidência normal sobre o Nordeste amplifica, porque há uma mudança na circulação do Pacífico, trazendo outro ramo descendente da circulação. Ou seja, ventos de cima, ventos quentes e secos de cima para baixo. As nuvens evoluem de baixo para cima. Com isso, há um bloqueio nessa região. Então, esse bloqueio impede a chuva. Então, o primeiro impacto é esse. Então, como eu tenho um ramo descendente quente e seco, a tendência também é aumentar o calor local. Então, esse impacto direto reduz as chuvas e aumenta o calor. A mesma coisa ocorre agora falando de sul e sudeste. Eu também tenho um ramo descendente naquela região, mas que ele não impede o crescimento das chuvas porque ele fica próximo à Bahia. Então, ele impede, vamos dizer, o avanço dos sistemas frontais. Os sistemas frontais ficam bloqueados na região. Como eles ficam bloqueados, eles ficam parados, fazendo chover mais constante sobre o sul e sudeste. Por isso que essa relação mais simples aí de muita chuva no sul e sudeste e seca no nordeste, baseado na posição das circulações que o El Niño traz para a América do Sul.
Estamos conversando com o doutor em meteorologia Alexandre Magno sobre a volta do El Niño, o clima e o meio ambiente. É hora do intervalo, voltamos já. O papel do vereador para além do plenário. O Ação Parlamentar mostra projetos, propostas, bandeiras que os vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa defendem. O trabalho do vereador sob um novo ângulo. Toda segunda, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Tudo que é notícia na Câmara Municipal de João Pessoa, resumos das sessões, projetos, serviços, sessões solenes, sessões especiais, reuniões de comissões, participações de parlamentares. Todas as terças e quintas, às 7h30 da noite, aqui na TV Câmara. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre a volta do El Niño, clima, meio ambiente, com o doutor em meteorologia Alexandre Magno. Alexandre, a gente vê que a transposição das águas do Rio São Francisco trouxe muito alento à população em vários estados aqui, nordestinos. Um fenômeno como o El Niño, ele tem o potencial de colocar o abastecimento em risco de novo, caso se prolongue? Basicamente isso é um fato diferente. A transposição do São Francisco, ele trouxe a redenção hídrica de várias localidades. A ESA faz um monitoramento contínuo dessas águas e também ele tem vamos dizer assim, um acordo geral entre o governo federal, o governo estadual, entendeu? Com relação à demanda de água necessária para essas regiões. Então, no caso particular, toda a área que é atendida pela transposição, ela apresenta o que chamamos hoje de redenção hídrica. Então, não tem a falta da água, porque é um aporte contínuo da transposição, entendeu? O Rio Paraíba sempre se mantém com água, alimentando o sistema Boqueirão, Acauã, entendeu? E o Rio Paraíba como um todo. Então, essas áreas, independente da condição de estiagem ou não, elas mantêm o aporte hídrico contínuo. Então, não há um impacto sobre essas regiões, vamos dizer, atingidas aí ou agraciadas pela transposição de São Francisco. Mesmo vivendo um tempo aí da chegada desse fenômeno novamente, não é isso? Quais são as demais consequências ambientais do aquecimento global num mundo assim superpopuloso como estamos aí? Acho que o último dado demonstrou que somos 8 bilhões, né, de moradores neste planeta. Sim, essa questão em relação dos impactos globais, tem que se haver um diferenciamento. O que é a questão que o mundo corre atrás dos impactos globais, que basicamente é atingir metas pela redução do efeito do chamado gases do efeito estufa, né? Que basicamente é a poluição, é a questão da emissão de gases poluentes, é a questão do ciclo do carbono, que a emissão de carbono que estava na atmosfera, que estava no nosso planeta, está sendo colocado para fora. Então, a questão do aquecimento, ele fala sobre essas regras, entendeu? E metas que têm que ser cumpridas com relação à redução dos gases. Mas o impacto direto das pessoas estão nas cidades. E as pessoas confundem, como geral, clima urbano, que é o que eu vivo, com o clima global. Então, o que nós estamos sentindo hoje é um impacto nas nossas vidas ligado direto ao clima urbano. Então, esse clima urbano ele está relativamente ligado a muito asfalto, falta de arborização, um planejamento maior com relação
a sua rotina de vida, excesso de carros, excesso de uma rotina mais saudável. Então você não tem como não ter um aquecimento das cidades relativo a isso. As medições atuais demonstram o seguinte: fora das cidades eu tenho um clima normal, dentro das cidades eu tenho um clima, como se divulga, A importância de da 1,5 preservação do a meio 3 ambiente graus. também, né? Preocupado com isso, o governo do estado, através da AESA, está fazendo hoje a relação do primeiro projeto de estudo de impactos urbanos. Acho que mundialmente é a primeira grande rede que se preocupa com a vida da população, ou seja, nós estamos instalando estações meteorológicas de vultuoso custo financeiro e tecnológico em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Areia, Souza, Cajazeiras, Pombal, Monteiro. As maiores cidades do estado estão sendo monitoradas com equipamentos tecnológicos em que vou ter entenda a direção do vento. Na chegada do vento à estação, no meio da cidade, onde está bem aquecido, outra estação, e na saída da cidade, de modo que possa ter um perfil de temperatura, umidade, pressão, vento, radiação solar, umidade do solo sobre toda a região. Com isso, teremos dados agora de forma efetiva e oficiais que tudo era estimado, podendo aí os tomadores de decisões saber o que está acontecendo com o perfil e, vou dizer, até o conforto térmico das populações. Isso vai funcionar em João Pessoa, em quais cidades a mais? Nós temos aí o monitoramento inicialmente de 73 pontos, que vão aumentar mais 26, mais 23 ficarão com 96 pontos. João Pessoa já está instalada a primeira estação na Vila Olímpica. Ela vai servir primeiro como um monitoramento daquela região que sofre o impacto urbano, ela está dentro da cidade. E é um local que ele é isento de influências diretas. Não adianta eu colocar a estação do lado de uma parede aquecida, e sim num ambiente onde sofre a influência do calor local e sofre a influência. E também essa estação é interessante. Eu acho que, como a Vila Olímpica é o palco aí até de grandes realizações esportivas, que é uma vila padrão, mundial padrão, o atleta de ponta, ele tem por trás dele toda a questão da variável, temperatura, umidade, vento, radiação, porque ele bate recordes com milímetros. E essa estação instalada justamente na Vila Olímpica já está funcionando. Já está funcionando. Vai servir de base de dados para os atletas de ponta planejar até a sua prova de forma instantânea. Nós temos dados gerados e disponíveis a cada 10 minutos. Essa tecnologia desenvolvida por quem, exatamente? É a iniciativa privada com a iniciativa pública ou é dentro do próprio âmbito do governo? O governo, através de um projeto com o Banco Mundial, Secretaria de Recursos Hídricos, entendeu? Fez um grande projeto há 3, 4 anos com o intuito de fazer um monitoramento de todo o clima da Paraíba. E com isso nós tivemos diversas demandas pontuais. Então, foi contratada através de uma empresa privada, eu acho que é a terceira maior do mundo, com tecnologia já, vamos dizer, validada em todo o mundo. Então foi feita essa rede que já está operando. Nós já estamos Bacana, aí muito da interessante. 76 com 25 estações instaladas e nesses próximos 90 dias Tem todas outras estarão cidades, funcionando. Campina Grande também, com certeza, né? Sim, Campina Grande já está instalado 100% as suas estações, já estão 3 estações de Campina Grande, uma na entrada ali, eu vou citar ali, Garden Hotel, uma mesmo no centro do bairro do Centenário, na Embrapa, e outra na saída da cidade, ali no Instituto Nacional do Semiárido. Isso já dá um panorama bem interessante da cidade, não é isso, Alexandre? Sim, nós teremos o perfil real das condições climáticas tidas na cidade sem influência. E as estações estão sendo instaladas com a maior, vamos dizer, padrão internacional, de acordo com as normas da Organização Meteorológica Mundial. Vamos falar sobre a COP27, que foi a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que acabou gerando muitas expectativas. Eu acredito que você, como um especialista na área, acompanhou aí. Fala um pouco das metas que se traçou nesse evento, que foi um evento mundial, né, global,
E sua análise em relação à responsabilidade das nações diante do cenário apresentado. Não foi um cenário muito promissor aí, caso algumas ações efetivas não sejam efetivadas, né? Os governantes, como todos os países, têm um acordo que foi feito desde lá da COP lá de Paris, né? Que vem vamos dizer, se arrastando com metas progressivas com relação aos gases do efeito estufa, chamados GEE, que eles chamam. Então, resumindo aí com relação a isso, a COP27 ratificou esses parâmetros, principalmente com relação à retenção do carbono na atmosfera, com retenção dos gases poluentes, os gases chamados efeito estufa, e vamos dizer assim que para se controlar a emissão disso, que tá, né? Isso, controlar e eliminar vários gases que são emitidos hoje. Um exemplo era o gás de geladeira passado, que deixou de ser produzido para o efeito doméstico. Sim. Então, as geladeiras hoje possuem um gás chamado R14, dentre outros, né, que eles não provocam efeito estufa. Então, essas relações desses gases, desses elementos poluentes, são retirados progressivamente. E a COP27 fez a seguinte evolução de que apertar as metas de redução dos gases e da emissão de carbono por todos os países e diminuir, vamos dizer, o tempo de eliminação desses gases com relação a esse efeito estufa tão falado. Então, as nações, elas se unem para tentar atingir essas metas. Assinam protocolos, inclusive, protocolos esses que muitas vezes acabam não sendo cumpridos. Há muitas pressões envolvidas, né? Porque isso significa, Alexandre, a mudança de algumas e contrariar alguns interesses comerciais também, né? Essa é uma relação mais do seguinte, de matriz energética. É o que está acontecendo na Europa. A guerra da Ucrânia, entendeu? Trouxe o quê? O alavancar da falta de energia, vamos dizer, trazida na Rússia, o gás, etc. Então, os países imediatamente eles têm que suprir a parte comercial, a parte habitacional, a parte das indústrias de energia. Então, eles hoje voltaram alguns países a queimar carvão, que já tinha sido eliminado, alguns países automatriz, emergencialmente. Então, não é que as metas não serão cumpridas, mas há um freio no momento e, posteriormente, quando a coisa voltar à normalidade, faz isso. Então, é uma relação de progresso, mas não de deixar as metas. Então, o Brasil também está nisso, aqui no governo do Estado, trabalha-se diretamente com essas metas através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E gerar uma energia mais limpa através de outras formas de gerar, como a energia solar, né, a eólica dos ventos, né, isso vai ajudar a reduzir essa emissão, né? Sim, não, isso é uma relação do futuro. Então, essas matrizes de energia limpa, exemplo da Paraíba, que está aí hoje com um programa estadual do maior parque eólico, maior parque solar aí do Nordeste se instalando na Paraíba em virtude das suas potencialidades locais e através de programas que o próprio governo está trazendo essas matrizes para cá. Isso já é tanto uma parte de cumprimento de metas, como também um alavancar aí tecnológico sendo trazido diretamente para a Paraíba. Desponta em primeiro mundo. E isso você pode não ver, por exemplo, ver aquilo, mas aquilo está chegando já na sua casa. Então você tem futuramente aí uma redução de custos, porque a questão é progressiva, e toda a população vai se beneficiar, principalmente pelo lado ecológico. Mas ainda temos no Brasil a dependência muito forte da água para a geração de energia, né? A energia que vem da parte hídrica, né? Ainda temos essa dependência muito forte. Sim, a questão da geração, entendeu, por turbinas, na questão das grandes barragens, né, que é feito isso, a hidroenergia, né? Ela é energia limpa. Mas qual é o problema seca, né? A questão climática. Da questão da geração de energia por hidroelétrica? Primeiro, eu preciso de grandes áreas. Eu não construo onde eu quero, e sim aonde tem condições favoráveis. E muitas vezes, dependendo, eu tenho a questão climática afetando isso. Porque as secas, a turbina tem que estar ligada direto, a comporta tem que estar aberta constantemente e aquele lago caindo de nível. E se não chover,
eu tenho que substituir aquela matriz. A verdade verdadeira mesmo, falando assim de uma forma mais popular, é que temos muito menos água e muito mais vento e sol para gerar energia. Sim, a relação de vento e sol está aí na atmosfera. Não falta, é abundante no Nordeste. E todo o falando Nordeste do tem um Nordeste, grande né? índice gerador, principalmente aí a região central ali da Paraíba, É muito, região de Santa há muito Luzia. que se explorar. Mas para finalizar nosso bate-papo, Alexandre, você acha que falta mais letramento da população em geral para assuntos que envolvem o meio ambiente, todas essas questões que a gente aqui conversou? A população trata muitas questões com fator cultural. Aham. E a questão dos programas aí que incentivam a população, que traz a população sobre a realidade local, tem mudado isso. Então, o primeiro fator, educação. Então, as escolas são os grandes contribuintes que não é que ajuda a quebrar a cultura não se quebra, a cultura evolui. Então, a população está saindo de uma condição de, sei lá, acreditar o que a queimada, que é um fator do nordestino local, é melhor, a não tratamento da terra, isso tudo está mudando. Então, por quê? Porque a escola, vamos dizer, o grande apoio que os órgãos públicos dão à população local, isso não vai só, na questão do dinheiro, e sim na questão da capacitação. Então, essa capacitação, ela traz à população uma nova vivência Consciência, e uma né? nova consciência. Para A palavra é essa. Para barrar esses processos que são tão prejudiciais de uma maneira Um geral. exemplo disso que eu vejo é o seguinte, hoje a ESA tem vários programas em que regulariza a condição do uso da água. A ESA é um grande regularizador do uso da água através da outorga. Mas a outorga não chega apenas eu lá no campo com a cobrança. Não. Chega com uma equipe social mostrando a importância para todos da regularização do uso. Então, a lei não vem para penalizar, a lei vem para sociabilizar os programas. Então, é isso que se tem. Então, o social também está alavancado junto às ações de programa e, no caso particular, do uso da água, também é feita toda uma relação desse tipo. Conversamos com o doutor em meteorologia Alexandre Magno aqui sobre clima, sobre tempo, sobre a volta do El Niño, sobre o meio ambiente. A gente agradece a sua presença aqui no nosso programa no Câmara Aberta. Muito obrigado. E para você que nos assiste, fique ligado que na próxima semana nós estaremos de volta com um novo programa, uma nova temática, sempre aprofundando os assuntos com o intuito de trazer mais educação, mais informação para todos. Até lá!